Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente fala sobre isso, mas será que você sabe o significado realmente? É sobre o barro. Deixa eu te mostrar. Tá vendo aqui? É um jarrinho de mel. Minha mãe tinha ganho, né? Mas aí já tomou o melzinho todo. Isso aqui é um jarro de barro. Vai ser a nossa representação hoje, certo? Deixa ele aqui, certo? Vasinho de barro. E vamos lá. Eu não vou ler muitos versículos sobre o tema barro, mas eu vou ler dois, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. Você sabe que o barro simboliza, né, estabilidade, ele é, por ser forte, né, depois de feito, o oleiro aí, como é que chama o escultor, o oleiro, quando mexe com barro, ajeita, tira, né, as imperfeições e deixa tudo, né, arrumadinho, bem em estado forte, né, representa segurança, firmeza. E, biblicamente, nós sabemos que a gente sempre diz assim, o homem foi criado do pó da terra, mas vamos falar do barro hoje. Não vai ser muito longo, mas vamos ver primeiro aqui no Velho Testamento, o livro de Jeremias, né, o profeta chorão, como a gente sempre chama, Jeremias, e vamos ver o capítulo 18, que nós já lemos também, já falamos sobre isso, né? E do 4 ao 6, certo? Mas para que vocês que estão vendo agora, né, o canal, a palavra, que nós sempre estamos aprendendo juntas, eu vou ler do primeiro versículo até o sexto, tá bom? Se der, a gente vai lendo mais. Mas é que eu não quero deixar muito longo o vídeo, não. O título já fala assim: O vaso do oleiro, a impenitência do povo, né? Mas essa aí já é outra história. Vamos falar sobre o vaso do oleiro, que um tema puxa o outro, né? A palavra que veio do Senhor a Jeremias, Jeremias era um profeta, claro, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Vamos dar uma pausa aqui, né? Para quem entende o português, sobre narração, narrativa, é interessante, porque do primeiro versículo ao terceiro, ele fala na terceira pessoa, assim, a palavra que veio do Senhor Jeremias dizendo, né? Isso aí são as escritas, né? Que eu creio que quando João Ferreira de Almeida foi fazendo as traduções, uma tradução atrás da outra, as pessoas foram, né? Traduzindo, colocando. Aí foi dito assim, né? Como foi a palavra de Deus a Jeremias, e depois vem a palavra de Jeremias, do livro de Jeremias, creio que foi Jeremias que tenha escrito, né? Que falou assim, né? A palavra de Deus primeiro mandou ele levantar, descer. Aí no terceiro ele já diz, desci. Então é como se ele já estivesse falando aqui, né? A gente é bom sempre tentar estudar a Bíblia, vendo essas coisas, né? A palavra de Deus, quando é a palavra de Jesus, a palavra de Deus ao homem, a palavra do próprio homem, do apóstolo, do profeta, é importante saber, né, gente? Então, lá, o terceiro, desci, pois, a casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo de novo a Jeremias, né? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então quer dizer assim, isso aqui foi palavras do Senhor, dizendo que usar Jeremias acerca da nação, né, do reino, né, para arrancar, derribar, destruir tudo, falar para Jeremias deixar de ser usado por Deus, e Deus falando que pode sim usar ele, poderia usar ele, né? Eu acho que Jeremias se sentia incapacitado, acho que na época, né? E foi quando a palavra do Senhor, que eles falavam com Deus diretamente, porque aqui foi antes de Jesus Cristo vir à Terra, né? De chegar ao Novo Testamento.
até os apóstolos, que foram os profetas. Os profetas falavam com Deus diretamente. Então, Deus respondia a eles diretamente. E quando os profetas se sentiam fracos, se sentiam para baixo, que não tinham capacidade, né? Porque muitos não eram estudados, muitos não eram, mas Deus pega assim mesmo, ele capacita quem ele quer, ele usa quem ele quer. E aí veja como Deus ensinou a Jeremias. Deus é tão assim atencioso nos mínimos detalhes conosco, que ele, para dar uma palavra a Jeremias, para ensinar Jeremias, ele mandou Jeremias ir até na casa de um oleiro, gente. Isso é mais que uma palestra ilustrada. Isso é uma aula prática que Deus fez para Jeremias. E nós estamos preparados para ter essa aula prática. Gente, já está mais do que na hora da gente buscar Deus. Até eu mesmo digo para mim, né? Buscar com espírito em verdade, para que o Senhor Jesus Cristo, né? Porque nós hoje temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, para nós chegarmos a Jesus Cristo, nós temos através do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo, quando foi, ele deixou, eu vou, mas vos deixarei um auxiliador, o Espírito Santo. E veja só, o Espírito Santo nos leva direto a Deus, mas também nos leva direto a Jesus através até chegar a Deus. Porque toda oração que nós temos que falar em nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder, né? E para isso, o Espírito Santo que nos dá essa autoridade, se nós buscarmos, né? Eu preciso buscar cada vez mais isso. Então, é muito lindo, gente, é muito linda essa palavra, essa parte. Você já analisou esses versículos? Que as pessoas só dizem assim, eu quero ser usado como vaso na mão do oleiro. Aí fala, tem até uma música, linda música que nós cantamos na igreja, como um vaso na mão do oleiro, quebra minha vida, faça de novo, meu Senhor, eu quero ser um vaso novo. Então, queira realmente ser um vaso novo. Eu chego a me emocionar, eu quero ser cada dia um vaso novo. Porque por mais que o nosso vaso se quebre, que ele vá se desfalecendo com o tempo, rachadura, Deus faz novamente nós estivermos nos pés dele. É maravilhoso, gente, ser instrumento. Então, assim, o que Deus usou dos mais simples e mais forte a Jeremias foi que ele mostrou. O barro é simples, se você vê, não tem beleza alguma, e por não ter beleza alguma, esta é a beleza do vaso, de ser simples, é forte, é seguro, não é? É uma estabilidade firme, que quando o oleiro, na hora de fazer, é mole, tá daquele jeito, pode danificar. Você viu aqui no versículo, quando Jeremias chegou, né? Aí o vaso que ele estava, como vaso, né, que ele fazia de barro, se estragou na mão do oleiro. Estragou-se, porque se o oleiro, se a gente não ficar ali, sempre no foco com o oleiro, né? Aí o oleiro, a gente tem que deixar o oleiro trabalhar na nossa vida para sair perfeito. Porque se a gente se distrai o barro, aí vai acontecer alguma coisa. Mas o oleiro tem tanto poder e domínio ali no barro que ele consegue fazer dele outro vaso rapidinho. Conforme pareceu bem aos seus olhos fazer, ele fez outro. E aí Jeremias viu isso. Então foi quando Jeremias estava observando, vendo o barro, né? Interessante lá, já aquela aula linda, né? Que Jeremias estava tendo. Eu vou chamar assim de aula, tá? Tô inventando nada não. Da Bíblia, eu estou dizendo de uma forma ilustrativa da minha parte para vocês entenderem. Que eu vejo isso aqui como uma aula prática para Jeremias, né? Que Deus usou de uma maneira para que ele entendesse o que ele queria na vida de Jeremias. E aí veio a palavra do Senhor a ele dizendo, não poderei eu fazer vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, né? E isso é uma mensagem, né, que ele já está dando para Jeremias repassar a nação. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Quer dizer, tanto Jeremias quanto a nação. Ó casa de Israel, se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para arrancar, derribar, é o que eu falei antes, o versículo 7, né, que eu vi para vocês, e se aquela nação contra a qual falasse converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. Quer dizer, da mesma forma que o oleiro consegue também refazer, sair, destruir o barro que estava fazendo, refazer de novo, Deus faz isso com a nação, viu? Porque se a nação é má, Deus destrói, como já houve na época bíblica. Não vou dizer isso após Jesus,
Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, né? Mas Deus anteriormente, quando tinha de usar o seu exército para acabar com o mal, fazia. Lembra quando eu falei do vídeo aí, se vocês voltaram, eu não lembro o título, né? Que quando Deus determinou a Moisés, olha, foi sobre Arão que fez o bezerro, né? Pressionado, Arão foi fraco, né? Deixou rachar seu barro, foi fraco. E fez lá o bezerro de ouro e Deus, quando Moisés voltou, que Deus mandou lá o teu povo lá, né? Que Moisés falou aquilo, Senhor, tire minha vida, mas perdoe o povo. Aí, o que ele fez? Ele disse, separe quem é de Deus e quem tá do outro lado, né? E quando separou que o povo não quis, o povo de Deus, o povo mal ficou lá, a terra se abriu, engoliu, Deus destruiu todo o mal. Porque Deus não queria que o povo de Israel se desgarrasse. Então, é a mesma coisa. Ele usou Jeremias mais à frente, né? Então, assim, Jeremias foi, pregou, falou, né? Na época, para os reinados que estavam, né? Bem teve da Babilônia e tal. Então, assim, ele foi usado como barro, tá bom? Então, aqui nesse Velho Testamento, eu quero deixar sobre o barro essas palavras que a gente escuta muito, vem música, vem pregações, e eu queria que você se aprofundasse, né? Lesse sua Bíblia, procurasse fazer uma discussão, né? Digamos assim, bíblica, eclética, com as pessoas da sua casa, da igreja. Faça um estudo, né? Estude e veja como é importante ser esse vaso verdadeiro na mão do oleiro. E agora a gente vai para lá, né? Eu já marquei aqui para não perder tempo, o vídeo já vai em 11 minutos. E 2 Coríntios, apenas um versículo 4, 7, capítulo 4, no Novo Testamento já. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, também sobre o barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Eu li o 8º, né, para completar, porque a excelência do poder de Deus, ele nos dá, né, a segurança, a firmeza, que mesmo que possamos estar atribulados, mas não angustiados, e perplexos, mas não desesperados, porque o Senhor nos mostra o caminho certo a seguir. Se você for seguir na sua Bíblia, estes versículos falam que Jesus Cristo é o único assunto do ministério do apóstolo Paulo. Eu acho que eu sou parecida com o apóstolo Paulo, né? Que tudo é minha conversa, quem me conhece, tudo eu falo da Bíblia, tudo eu falo de Deus, tudo eu falo de Jesus. É o melhor que eu tenho, o melhor que eu aprendi, é o melhor que eu quero para minha vida. Então, não adianta se eu fizer uma faculdade, se eu estiver na padaria, se eu estiver na rua, uma conversa simples no ônibus ou em casa, minha gente, vai sempre rolar um versículo, vai sempre rolar a palavra do Senhor, vai sempre rolar alguma coisa, uma advertência, uma exaltação, alguma coisa relacionada ao poder de Deus, à Bíblia, porque foi o que eu aprendi, eu quero. Né? Então, assim, eu desejo isso para vocês também, essa busca, né? Que Deus é a nossa alegria, né? Nosso prazer, a nossa vida, Ele que nos formou, Ele que nos fez do pó. E como barro, que Ele já disse a Jeremias, deixa exemplo para nós, Ele pode refazer nossa vida. Não se perturbe, não fique angustiado. Você pode até estar tribulado, mas eu estou desempregada, mas eu não se angustie, meu irmão e minha irmã. Se você estiver assim perplexo com as coisas que estão acontecendo no mundo, não fique desesperado, porque muitas das coisas, o mundo jaz no maligno, as coisas já estão ditas aí como foi dita pelos profetas, o Apocalipse já vem dizendo, muitas coisas acontecerão, né? Mas você fique firme no Senhor, ore a Deus, procure outros meios, se a tua situação financeira, procure sabedoria no Senhor. Lembra que eu já falei aqui em outros vídeos que a Bíblia fala de tudo, né? De educação, de finanças, de religião, de casamento, de filho, de tudo. E não feche os braços não, corra atrás, procure outros meios de ganhar. Vai fazer brigadeiro, vai fazer docinho, não tem dinheiro, combina aí com a esposa, com um amigo, com a irmã, com o amigo que vocês estão passando alguma dificuldade. Olha, Deus abençoe iniciando do pouco mesmo. Fica de olho aí procura, né, nas redes de pesquisa online, que tem aqueles sites da cidade dizendo os seletivos que tem.
Se não conseguiu fazer ainda, não é temporada, faz um docinho aí para vender, faz uma pipoquinha, inventa alguma coisa, vai ganhando dinheirinho, vai ganhando ponto todo dia e Deus vai abençoando cada vez mais, entendeu? Não só fica também, você que tem um celular na mão, não só fica só em rede social, vendo essas redes aí que ganha dinheiro, você passa o dia todinho preso, vendo esses vídeos todinho para ganhar R$ 10, e se é que ganha na sua conta, gente, isso é uma perda de tempo, isso é a amarração do diabo através das redes sociais, então tenha cuidado, use a ferramenta para fazer a propaganda do seu negócio, para atender os pedidos, mas não fique vidrado nisso não, entendeu? Saiba usar com sabedoria, peça orientação a Deus. Seja um vaso refeito na mão do Senhor. Um vaso pode parecer antigo, mas ele é firme, ele é forte, ele tem segurança. E aqui nesse versículo, quando o apóstolo falou, né, assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, como eu falei, porque o barro é segurança, né? Deixa eu avião passar para vocês ouvirem. De vez eu paro. Aí, também diz assim, para que a excelência do poder de Deus seja, ou a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte, né? Porque Deus sempre, gente, vai fazer você brilhar. Vai brilhar, a luz brilhar, né? Das trevas à luz, né? E então, esse versículo quando diz guardar os tesouros no barro, porque é assim, é muito lindo, gente. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quer dizer, você é um barro e você tem um tesouro em si. Se este barro eu poderia guardar meu tesouro aqui, ele vai ficar bem guardado, ficar bem protegido. Então, nós somos um barro que podemos guardar um tesouro. E quem é o nosso tesouro? É a palavra do Senhor, guardando no nosso coração, guardando na nossa mente, né? Indo pelos preceitos do Senhor e divulgando as bênçãos do Senhor, como o apóstolo Paulo disse aqui, né? Divulgando. Então, essa palavra completa de Jeremias, né? E que Deus lá fala para Jeremias que ele pode fazer como um barro na mão do oleiro. Deus é o nosso oleiro e nós somos o barro. Ele pode destruir e refazer. E se tiver quebrado, ele desfaz e refaz novamente, certo? E assim, no Novo Testamento, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz isso, que é de onde nós podemos guardar, né? Este tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus. A excelência do poder seja de Deus sempre, não da nossa parte, entendeu? Então, assim, nós somos o barro usado e a excelência do poder vem de Deus para estar guardado no vaso de barro, viu, gente? Então, a palavra de hoje é esta, tá certo? Eu quero muito que você guarde, que você leia, que você medite comigo e lembre-se sempre, a palavra de Deus, ela é santa e eficaz, tá certo? Ela é maravilhosa, ela que nos auxilia através do Espírito Santo de Deus, certo? Para que a gente possa estar firmes no Senhor. Seja um barro de vaso, cante, mas seja em atitude na prática. E Deus possa continuar abençoando a sua vida e da sua família, certo? Muito obrigada por estar no canal, que você possa continuar meditando, compartilha esse vídeo, ora, agradece a Deus, né? Ame. E que você possa ser abençoado em tudo aquilo que você fizer, mas sempre entregando nas mãos do Senhor, do Senhor, né? Aquele vaso, né? Nas mãos do Senhor, do oleiro, né? Que quebra a nossa vida e faz de novo, certo? Então, Deus abençoe. Até a próxima. Beijinho.